Olá, muito boa noite. Estamos chegando com o programa Jogo Aberto neste sábado aqui pela TV Tarobá. E conforme nós anunciamos durante a semana, na cobertura das eleições, teremos 2 programas com os candidatos a prefeito de Londrina que disputam o segundo turno. Neste sábado, pela ordem que nós sorteamos, Tiago Amaral é o nosso entrevistado. Tiago, muito boa noite, um prazer em recebê-lo aqui. É um prazer todo meu, Fernando, estar aqui com você, falar contigo nesse momento tão importante, né, para a nossa cidade de Londrina, que é o momento que a gente está definindo agora o que nós faremos pelos próximos anos da nossa cidade. Então, eu fico muito feliz e honrado de estar aqui nesse Jogo Aberto, programa tão importante da nossa cidade. Obrigado. Tiago, você já recebeu aí, esse é o momento de começar a construir, não é? Os apoios para o segundo turno. Você já recebeu apoios de alguns partidos que não estiveram com você no primeiro turno, né? Vereadores, principalmente, que tiveram votação expressiva. A minha pergunta é, primeiro, em que medida é importante o apoio de um político no segundo turno? E segundo, isso vai custar alguma coisa? Teve alguma moeda de troca nesse apoio ou não? Nenhuma moeda de troca, né, Fernando? Até porque toda a construção que nós fizemos por Londrina ela é baseada em princípios, propósitos e valores e é baseado num novo modelo de fazer política em Londrina que deixa para trás, que aposenta de uma vez por todas a velha política da nossa cidade de Londrina. Essa política de joguinhos, de mentiras, de ataques, essa política de tentativa de destruição da imagem do outro para poder permanecer no poder, mas que, na verdade, no final das contas, acaba prejudicando a nossa população, levando a cidade a um índice de pobreza, as pessoas vão ficando sem dinheiro para fazer as compras, né? A gente vai sentindo os problemas na saúde acontecendo. Então, essa política é que nós estamos aposentando e não cabe dentro desse novo tempo que nós estamos construindo para a cidade de Londrina, não cabe de jeito nenhum nós colocarmos aqui alguns requintes da política velha, né? Que seria um toma lá da cá, me apoia agora que eu te ajudo depois. Isso não cabe. Então, a nossa construção, aquilo que nós estamos trazendo para a população londrinense, tem a ver realmente com um alinhamento de ideias, de propósitos e de transformação realmente, de devolver a Londrina a sua força, a sua capacidade. E esses apoios, eles são importantes. Vamos citar aqui o David Weasley, né, que é o vereador mais votado da história de Londrina. Ele faz a defesa de uma causa importante para a nossa cidade, para a política nacional, Sim, que é a questão da causa animal. E eu já vi muita gente questionando, olha, mas será que realmente é relevante? Não fosse relevante, nós não teríamos novamente 2 vereadores eleitos, né, nessa legislatura, nessa bandeira. Então, sem dúvida nenhuma que o político ele tem que estar atento àquilo que a urna fala, e a urna fala que realmente é uma questão relevante, que a gente precisa estar atento, e é lógico que é mais uma sinalização, são políticos novos, né, que estão ali, principalmente o próprio David, né, o Chavão também, que tem uma política de bairro muito importante para a cidade de Londrina, que ele defende, entre outras áreas, mas principalmente a região sul, né, e o próprio Emanuel, que é um importante articulador da administração, são políticos, são caras novas na cidade de Londrina. Claro que tem o Emanuel, ele já está ali, acho que no 2º ou 3º mandato, o Chavão agora vai para o 2º, o David também, mas é uma cara nova. Não são aquelas figurinhas que todo londrinense, quando olha na televisão, fala, nossa, esse aqui já está aí há 30 anos, há 20 anos fazendo política. Não. É justamente contra isso que a gente está lutando nessa campanha. Estamos lutando mesmo, né? É uma luta, as pessoas do outro lado estão travando uma guerra contra a gente, justamente porque não querem desgarrar, né, da administração, das tetas ali realmente, né, do poder. Então, a gente sabe desse enfrentamento. Então, esses apoios que a gente está recebendo agora são apoios de pessoas que a gente realmente acredita que têm os mesmos princípios e valores. Não é uma coisa geral, não é todos, não. Nós queremos aqueles que se alinham com aquilo que nós estamos propondo desde o início. Você já conversou com o Tercílio, já conversou com o Diego. Nós estamos fazendo, evidentemente, esse programa, gente, gravado com antecedência. Pode ser que no dia da exibição do programa algo tenha mudado, mas já tem alguma negociação ou já tem algum acerto com outros candidatos? O Coronel Vila eu não vou perguntar, porque ele te atacou muito durante a campanha, né? Não seria nem coerente, na minha opinião, o Vila te apoiando. Mas o Diego Garcia e o Tercílio Turini já se posicionaram? Eu tenho conversado muito, né, com eles, eu tenho um respeito grande por eles, são 2 grandes políticos da nossa cidade, são deputados, são parlamentares. O deputado Tercílio, a gente convive já há bastante tempo, né? Inclusive, antes do deputado Tercílio sair candidato, a gente conversava sobre a possibilidade de estarmos juntos no mesmo projeto. Né? E ele também tinha expressado essa vontade, claro, depois que eu já tinha falado que eu seria candidato, ele expressou também a vontade de ser candidato. Eu falei com ele, conversei muito,
e fui um dos que deu sinal verde para o governador, inclusive, né, sobre a possibilidade de assinar a carta para ele poder ser candidato. Eu acho justo. Eu não sou do tipo do político que quero ganhar uma eleição sem que a gente tenha os adversários. Muito contrário disso, né? Eu acho que todo mundo que quer disputar tem o direito de disputar. Né? Então, o Tercílio, ele fez uma campanha bacana, fez uma campanha bonita. Né? Eu gosto bastante dele. Então, eu espero realmente que a gente tenha o apoio dele, porque até algo como isso a gente tratou muito antes da eleição. Né? Quem tiver no segundo turno, eventualmente, ou eu ou você, a gente vamos estar junto, então. Então, isso ficou, né, bem alinhado, bem conversado. Então, eu acredito que, como nós não tivemos nenhum tipo de problema durante a eleição, não há por que isso ser diferente. Né? E o Diego, acho que da mesma forma, né? Eu também conversei muito com republicanos, com o Diego antes da campanha. Você sabe, acompanha lá a Comissão de Infraestrutura que eu lidero desde 2017. A gente também convidou o Diego para participar, então ele participa lá comigo na Comissão de Infraestrutura. Então, nos ajuda bastante também em várias questões estratégicas para Londrina. Então, agora, qual é a minha expectativa realmente? É que as pessoas que realmente entendem que Londrina precisa mudar estejam com a gente. E Londrina precisa mudar. Né? A população falou isso nas urnas, a população fala isso nas ruas, e ficou claro agora, com 76% mais ou menos de votos, né, contrários à atual administração, né, que são votos que não seguiram a linha da continuidade pura e simples daquilo que está hoje acontecendo na cidade de Londrina. Perfeito. Tiago, uma das bandeiras que você está falando, justamente está desfraudando, digamos assim, justamente para não ter a descontinuidade, é agilizar processos dentro da prefeitura. Isso. Mas eu já vi outros prefeitos, inclusive o próprio prefeito Marcelo Bellinati, ele até conseguiu avançar um pouco, mas ainda falta muito para se chegar naquilo que se considera ideal para o desenvolvimento, principalmente da planta industrial da cidade, que está travada. Londrina ainda é uma cidade prestadora de serviços, né? Qual é o projeto efetivo, prático do Tiago Amaral? Você pretende mudar a lei? O que você pretende fazer para acelerar processos que estimulem o desenvolvimento da cidade? Não por nada, mas a atual administração, o atual prefeito, ele é médico e deixou um desastre na saúde da nossa cidade. Né? É advogado, mas não me lembro de ter assinado algum processo também na vida dele. Então, assim, é claro que de empresa não é aquilo que ele entende, né? Ele não trabalha com isso, ele não gera um emprego, né? Não toca uma empresa, ele não sabe o que é isso, ele não sabe o que é pagar impostos realmente ser um empresário, ele não sabe a dificuldade que é você conseguir sustentar um posto de trabalho, você dar o melhor para os seus colaboradores. Então, é claro que uma administração como essa, e tem que ser dito, é um perfil realmente de esquerda. E é um perfil que hoje no Brasil tem uma mentalidade muito errada, Fernando. É a mentalidade de achar que o empreendedor é o vilão, que o gerador de emprego é o vilão. Só que esquece que nós não estamos falando só de empresas de 10 mil funcionários, 15 mil funcionários. Nós estamos falando de empresas e negócios que às vezes é ele, a mulher dele e a sogra. Que é ele, a mulher dele e o filho que tocam. São pequenas empresas. Então, são essas empresas que, na verdade, não são os problemas, não são os causadores de problemas para a nossa cidade, eles não são os exploradores sociais. Eles são, na verdade, justamente os que são a solução dos problemas da nossa cidade. Então, essa mudança de interpretação é que a gente tem que entender, mudar a mentalidade da administração, onde hoje se vê o empreendedor, o trabalhador como vilão da cidade, como gerador de problemas, você manda a fiscalização, você não libera alvará, você manda a fiscalização, você trava o processo. Nós vamos inverter isso, nós vamos entender realmente que são os nossos grandes aliados. Então, essa mentalidade vai mudar dentro da administração. Mudando a mentalidade, a gente consegue colocar em prática aquilo que hoje virou bastante comum em todas as cidades sérias, né, que tem administração séria, que é a lei de liberdade econômica. Mas o que é a lei de liberdade econômica, Tiago? Liberdade para você empreender, liberdade para você tocar o seu negócio. Se o teu negócio não é ilícito, não é a prefeitura que tem que dizer para você, olha, você está autorizado ou não a tocar. Não, mas e os de grande impacto, as grandes indústrias, você não precisa passar por uma autorização da prefeitura? Claro que sim. Você tem que fazer uma avaliação, tem que fazer uma análise se aquilo realmente não vai impactar no meio ambiente, não vai impactar demais na vizinhança. Mas quando a gente está falando de empresas de médio porte, né, de médio impacto ou de baixo impacto, ou até mesmo escritórios, eu não preciso gastar um ano e meio, às vezes 2 anos e meio para liberar um alvará. Eu tenho que fazer isso no dia.
eu tenho que liberar o alvará constatando apenas que aquele negócio realmente não é um negócio de grande impacto, que aquele negócio é um negócio lícito e que você apresentou as documentações adequadas, né, sobre a sua pessoa e sobre a abertura dessa empresa. Aí você já concede o alvará e ela vai tocar. E depois você vai fiscalizar para saber se aquilo está rodando ou não. Mas hoje a administração atual, o que ela faz? Depois de muito que ela falou que ia fazer um avanço, e aí colocou a ideia de passar um alvará provisório. Um alvará provisório, daqui 6 meses, ele já perde o seu efeito. E aí você já volta a estar numa situação irregular. Como é que você investe, Fernando? Como é que você investe? Como é que o cidadão de bem, como é que o nosso trabalhador que sonha em ter o seu próprio negócio, às vezes está trabalhando como garçom, às vezes trabalha na produção de uma cozinha, compra lá um forninho elétrico para fazer as suas empadas, para fazer a sua coxinha, para vender. Como é que ele vai fazer um investimento? Como é que ele vai ter coragem de tirar R$3.500 do bolso para comprar um forno desse, sabendo que daqui a pouco ele pode perder o alvará, vem a fiscalização, dá uma multa nele, ele não consegue nem terminar de pagar o forno e já está respondendo um processo. Então a gente está travando a cidade de Londrina. Ô, Tiago, isso está muito ligado ao pequeno negócio, que é o que faz a economia girar, né? Mas e a cidade industrial? Aqueles lotes que estão lá disponíveis. O prefeito atual, Marcelo, fala que tem uma fila de gente esperando. Na tua administração, eventualmente, se você ganhar as eleições, vai começar a ocupar aquela cidade industrial? Qual seria o perfil de empresas que viriam interessadas em instalar o seu empreendimento ali? São 92 lotes. É um absurdo. Aquela cidade industrial é um absurdo, tá, gente? É importante a gente deixar claro isso. Porque aquela cidade industrial, na verdade, é o único projeto, né, que a gente tem para empresas em Londrina hoje rodando. E isso aí já vem desde a época do Quiref, né? Aí passou o mandato inteiro do atual prefeito, e agora a gente chega nesse novo momento, que a única empresa que está sendo construída lá, que é a J. Macedo, que inclusive eu tive que ajudar a destravar algumas questões, né, em termos de FAM e outras demandas, para ela começar a rodar, Fernando, sabe o que ela teve que fazer? Ela teve que sair do Parque Industrial. A J. Macedo, ela está fora do Parque Industrial. Por quê? Porque se ela ficasse no Parque Industrial, ela não teria licença. Porque o Parque Industrial não tem licença. A cidade industrial de Londrina não tem licença. Então, nenhuma empresa consegue se instalar lá, porque ela não tem licença. E quem dá licença? O município. Só que o município, lógico, ele precisa conseguir a licença do meio ambiente, ele precisa conseguir a licença do IFAM, né? Então, como é que você lança um parque industrial falando para as pessoas ter uma fila? Isso foi objeto da campanha passada, que eu também disputei, diga-se de passagem. Né? Foi lançado como se já tivesse tudo certo. Então, por que não vai rodar daquele jeito? Primeiro, porque aquele parque industrial não tem uma empresa de fora. São 90 empresas de Londrina. Ou seja, está saindo lá da Maritacas e indo lá para Saúl Elquinde, sentido Cambé. É isso que está acontecendo. Então, quantos empregos novos vão surgir? Talvez gere empregos novos? Sim, mas por quê? Porque as empresas estavam desesperadas para ampliar e não conseguiam ampliar, estavam indo embora de Londrina. Então, você faz um parque industrial para as empresas que não conseguem ampliar no local onde estavam, ampliem lá. E várias dessas empresas já saíram, inclusive, de Londrina, que ficaram esperando na fila. Está cheio de gente na fila. É igual as filas do atendimento da saúde, né? Que você fica na fila um tempão, a pessoa morre, igual a empresa vai embora de Londrina e depois ninguém mais quer. Então, assim, essa fila, essa mentalidade hoje de parque industrial, do formato que está sendo feita, se a gente continuar assim, a gente quebra a cidade de Londrina rapidinho. Então, o que a gente precisa fazer? Simplificar os processos na prefeitura, desburocratizar os procedimentos, criar indicadores para a gente avaliar o porquê que esse procedimento está sendo mais rápido do que aquele, dar notícia, dar orientações claras, específicas dos procedimentos que cada empresário tem que seguir, cada empreendedor tem que seguir, porque hoje não é claro. Hoje o empreendedor ele não sabe quais são os documentos todos que ele tem que apresentar na prefeitura, qual é a secretaria que começa, se é na obras, se é no IPUL, se é no meio ambiente, se é no planejamento, se é na fazenda, ele não sabe por onde começa. Não tem um checklist? Não tem um procedimento básico. Então o empreendedor, o que ele precisa? De previsibilidade, né? Ele tem que saber o seguinte, quais são as regras do jogo? Essas aqui, maravilha, agora eu vou ver se eu consigo tirar dinheiro do meu bolso ou captar um recurso para eu poder colocar nesse negócio aqui se eu dou conta de pagar essa conta. Hoje, em Londrina, isso não é possível. Então, como é que a gente industrializa uma cidade? Quando a gente muda a mentalidade, coloca todo mundo para entender que o empreendedor ele é um solucionador de problemas, não é um gerador de problemas, a gente simplifica os procedimentos, a gente desburocratiza a cidade, a administração pública, a gente dá prioridade, sim, e força de atendimento para os nossos empreendedores e diz claramente aonde ele pode se instalar. Então, se vamos fazer indústria, lógico, onde é que são as áreas de industrialização que nós vamos colocar em Londrina? Ao longo da duplicação da PR-445,
Ali na Saúl Euquinte, sentido Cambé, a gente tem áreas grandes de expansão. Não pode ter em outras regiões? Pode, mas essas duas regiões têm que ser o carro-chefe. Por quê? Porque é onde a gente tem, região norte hoje de Londrina, pegar ali, né, no Vista Bela, pegar o São Jorge, que tem ainda a invasão ali no Aparecidinha, tem muita gente trabalhadora ali que realmente precisa de emprego. Então, a gente está vendo os predinhos crescerem ali na região do Vista Bela, tem muitos prédios ainda por vir, né? Então, ali nós temos uma necessidade muito grande de geração de emprego. Se a gente não gerar emprego, se a gente não qualificar a nossa população dali, o que vai acabar acontecendo? Vai sobrecarregar o transporte coletivo, porque vão ter que sair dali e vai ficar 1h40 no ônibus esperando até conseguir chegar ao seu local de trabalho. E não vai dar certo. Então, a gente precisa projetar a industrialização ali e a industrialização ao longo da 445, que são as duas regiões com maior potencial de crescimento dentro da cidade de Londrina. Ok. Tiago, muito obrigado pelo primeiro bloco. Nós vamos para um rápido intervalo e no outro bloco eu vou perguntar sobre saúde, tem a questão da regularização fundiária, milhares e milhares de chacareiros. O Tiago debateu esse tema durante a campanha e eu quero mais detalhes a respeito disso no próximo bloco aqui no Jogo Aberto da Tarobá. Voltamos já. Jogo Aberto de volta pela Tarobá. Lembrando, hein, nós estamos ao vivo no Facebook, estamos ao vivo no YouTube também. Se você quiser deixar perguntas lá, depois a gente encaminha para a assessoria do Tiago, que pode responder também. Na semana que vem é a candidata Maria Tereza do PP, que estará aqui comigo no programa Jogo Aberto. Tiago, a questão da regularização fundiária. Nós temos milhares de chacareiros em situação irregular, aguardando aí. Quer dizer, começou o processo, mas ainda tem muito que se caminhar. Você assinou um compromisso, você assumiu um compromisso com esses chacareiros de tocar esse processo para que ele seja agilizado o mais rápido possível? Sim, sem dúvida. Já quero deixar aqui claro, nós vamos resolver o problema dessas chácaras hoje que estão jogadas mais uma vez, mais um problema na cidade de Londrina que está sendo varrido para debaixo do tapete e não apresentado uma solução. Vamos resolver esse problema. E como é que a gente vai fazer isso? Usando a legislação atual, gente. A legislação atual brasileira, ela compreendeu que nós tínhamos uma realidade muito grande, tanto em área urbana como também em área rural, de proprietários que realmente fizeram a aquisição de chácaras, né, de espaços que teoricamente poderiam estar fora da legislação ou da previsão da legislação, que muitas vezes, é claro, feitos também por pessoas de má fé, mas foram adquiridas por pessoas de boa fé. E a gente não pode deixar um cidadão de boa fé, que já tem a sua casa construída, a sua casa instalada, que às vezes até mora lá, e mesmo quando não mora, que usa aquele espaço como lazer, a gente não pode deixar essa pessoa numa situação irregular, daqui a pouco com a instabilidade de perder o seu espaço, ou de ver até aquela área demolida, né, porque o próprio Ministério Público, o pessoal do meio ambiente fica em cima. A gente não pode, a gente tem que resolver isso. Nenhuma situação em Londrina vai ficar sem solução, nós vamos enfrentar todos os problemas. Então, hoje tem uma comissão montada, e aí tem que ser dito, né, o IPU, na figura de Gilmar, está fazendo um trabalho importante, tem feito vários levantamentos agora, inclusive nesse momento ele está em um processo de levantamento dessas informações. E ele é servidor de carreira, né? Sim. Ele continuaria à frente dessa comissão que existe lá, que é uma comissão feita só para regularizar isso? Já que ele está por dentro do assunto ou não? Não, eu vejo com bons olhos, né? Até porque realmente ele é um grande profissional, né? E a gente tem que entender o seguinte, a nossa administração, o que vale é a qualidade profissional, né? A gente vai descontinuar coisas erradas que estão acontecendo e vamos dar continuidade para pessoas sérias e trabalhos bem feitos que estão acontecendo. Isso aí é fato, a gente tem que deixar isso claro, né? Já falei aqui, inclusive, em outro programa, que a secretária de Assistência Social eu vou mandar embora. Essa vai ser demitida, porque é uma vergonha o que ela está fazendo com a cidade de Londrina, com o centro da cidade de Londrina, hoje com as pessoas em situação de rua. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Mas voltando aqui para as chácaras, para os chacareiros, e até hoje, não só os chacareiros, tá? Mas é importante a gente entender o seguinte, olha a condição que a gente vê hoje, né, que até foi tentado e foi iniciado um trabalho, é verdade, né, em algum momento, mas infelizmente agora, principalmente esse ano, não foi levado a sério, não foi levado adiante a situação do União da Vitória 5, União da Vitória 6, a situação do Flores do Campo, a situação ali do Aparecidinha, a situação do pessoal ali perto dos predinhos ali do Cristal, né, que alguns chamam da invasão da Vila Monster, ali no Morro do Carrapato. Então são questões que é desumano o que a administração faz. As pessoas que estão hoje tocando a cidade é desumano,
Porque você não dá nenhuma perspectiva, você não dá nenhuma sinalização, nenhum indicativo de que você vai passar um asfalto na frente da rua dela, que você vai levar realmente o esgoto, que você vai levar a energia elétrica de forma adequada. Isso é desumano. Né? As pessoas hoje, além de tudo, estão convivendo com lixo. Estão convivendo com uma situação caótica, porque você não tem drenagem nessas casas, na rua. Então, pega lá no União 5. Fui lá na casa da Fabiana, inclusive. Sim, lá é terrível. Eu tive lá. Como é que vai fazer a infraestrutura lá, Thiago? Até a topografia não ajuda, digamos assim. Ah, mas aí vamos pegar imagens lá da Europa, gente. Vamos pegar lá naqueles penhascos da Europa lá que os caras constroem casa até em meio a pedras e rochas, no paredão os caras constroem casa. Não é possível que não conseguem fazer. Também, né? Atrás do cristal. Não é possível que não consigam fazer, que a gente não consiga achar uma solução de engenharia, né, para fazer asfalto ali no União 5, por exemplo, para fazer drenagem. Estou falando que não tem como fazer o esgoto. Mas Thiago vai fazer. Thiago vai fazer. Thiago vai fazer. Vai ficar assumido aqui o compromisso. Vamos fazer. Fernando, vamos explicar uma coisa. Eu tenho isso para a minha vida, tá? Tem coisas que você pergunta se é possível resolver. Tem outras que você diz o seguinte: como é que nós iremos resolver? É o como, né? Como vamos resolver? Mas tem que ser resolvido. Tá. Ah, mas olha, aí é quase impossível. Não me interessa. O que é impossível é a gente aceitar de forma acomodada e despreocupada a situação que essas pessoas hoje estão enfrentando. Então, nós temos que resolver isso, nós temos que dar dignidade para o londrinense. Tiago, tem duas perguntas importantes aí. Você falou, inclusive, da questão dos moradores de rua. Temos tempo aqui para falar desses dois temas, saúde e moradores de rua. Saúde tem sido um tema que, inclusive, as pesquisas, né, mostram que é um drama. Qual vai ser a proposta do Tiago para a saúde, para diminuir fila, diminuir tempo de espera, diminuir aquelas pessoas que ficam esperando no corredor ali, né? Qual é a solução que o Tiago tem para isso? Quando a gente vai hoje nas nossas estruturas de saúde, a gente constata uma coisa, que Londrina, a saúde de Londrina está na UTI. Ela está doente e está quase morrendo. Então, a gente precisa enfrentar esse problema, não apenas dando notícias lá de dentro do gabinete. Eu não vi, né, e a gente precisa entender isso. A administração, o administrador, o prefeito da cidade, o secretário, ele tem que andar nos postos de saúde, ele tem que andar nas UPAs. Não adianta você achar que está tudo bem e não ter coragem sequer de ir até a UPA, de ir até a UPA, as UBSs nossas, e você não ouviu o que as pessoas estão falando. As pessoas estão reclamando que você não tem um atendimento razoável sequer em pediatria, que você não tem atendimentos ginecológicos, que você está com dificuldade até mesmo de uma indicação, de um acompanhamento mais próximo hoje em relação a diabetes, em relação a problemas, a cardiopatias. Então, esses problemas que nós não podemos simplesmente falar para as pessoas, olha, volta semana que vem, volta mês que vem, volta o ano que vem que eu vou tentar achar um médico aqui para você. Eu não posso fazer isso. Quando eu faço isso, essa pessoa que foi lá para fazer um tratamento preventivo, para fazer uma consulta, Brivieri, para ela fazer um acompanhamento, e você não dá uma resposta para ela, o que vai acontecer com ela? Ela vai infartar. Ela vai ter um AVC. Aí, aquele tratamento que seria saneado, às vezes, com uma mudança de alimentação, que seria resolvido com um medicamento mais acertado, que seria resolvido com uma mudança, talvez até no próprio estilo de vida ali, em algum tipo de atividade que ela está fazendo, o que seria resolvido dessa forma, vira, na verdade, mais um paciente no pronto-socorro dos hospitais terciários nossos, que é o evangélico, que é a Santa Casa, que é o nosso HU, e assim por diante. Então, aí que está o problema. E por que isso destrói o sistema? Porque nós não temos remuneração suficiente, o SUS não paga para esses hospitais para as pessoas ficarem paradas na fila. Então, esses hospitais estão quebrando. E aí eles chegaram num nível hoje que eles falam o seguinte, eu não posso mais atender, porque se eu pegar paciente que você está mandando aqui, unidade básica de saúde, prefeitura, eu não consigo atender os que já estão aqui, porque eu vou quebrar, eu vou ter que fechar minhas portas. Então, ele começa a ter que segurar o atendimento. E isso está errado. Por quê? Porque não era para ter aquele acúmulo de pessoas. Hoje, você vai no pronto-socorro do próprio evangélico, da Santa Casa, tem uma enormidade de pessoas. E olha, há tentativas de aumentar a capacidade de atendimento. Né? Hoje, o evangélico mesmo deu um prazo para a prefeitura até o final do ano para ela resolver o problema da contratualização dos atendimentos que estão acontecendo lá. Né? Por quê?
porque ninguém dá uma resposta. Então, a gente precisa organizar a base, né? O sistema de saúde SUS, ele é resolvido na base, ou seja, unidade básica de saúde. A gente fala base, o pessoal acha que é básico, não é básico, é essencial, né? É de essencialidade. Então, antes a gente tinha aí um sistema que realmente era modelo, a gente tinha aí em torno de 90 equipes de saúde da família. Hoje, se nós tivermos 50 equipes de saúde da família, é muito, né? E essas equipes elas estão desfalcadas. Qual é o problema disso? Que não há um acompanhamento do diabético, não há um acompanhamento das pessoas realmente com cardiopatias, não há um acompanhamento de perto para a gente entender como é que está a saúde dessas pessoas. Então, aí nós estamos desestruturando toda a lógica do atendimento do SUS e do atendimento da saúde. Então, a gente não está cuidando de dar saúde às pessoas, a gente está cuidando de doente, né? A gente está cuidando das pessoas que estão internadas. E não existe saúde quando a gente fala de internamento, existe saúde quando a gente fala de prevenção. Então, esse formato que adotaram hoje, inclusive, que está errado, de apenas atender as pessoas na base com terceirizados, é um erro. Porque o terceirizado, infelizmente, hoje, no formato que ele está chegando lá, ele chega sem uma qualificação. A qualificação dele é muito baixa. Então, com a qualificação baixa, os médicos são forçados, na verdade, a ficar... Ou o enfermeiro ele tem que mais atender e explicar para quem está chegando agora como é que faz o atendimento do que realmente resolver o problema, né? Então, nós precisamos voltar à estratégia de contratação de servidores públicos de carreira, principalmente na base, e deixar a utilização de terceirizados apenas em situações de emergência e de urgência, quando realmente é necessário. Não dá para ser essa a solução. Eu perco, um servidor se aposenta, eu vou lá e trago um terceirizado para ficar no lugar dele. Tiago, isso vai dar errado. Infelizmente, o nosso tempo terminou. Mas eu ia te perguntar dos moradores de rua, você falou aí agora há pouco que a primeira coisa que você vai fazer é demitir a secretária e, claro, vai nomear e instituir, imagina, uma filosofia de trabalho diferente da que tem aí. 30 segundos, então, para o seu encerramento. Gente, chegou o momento da gente transformar a nossa cidade de Londrina. A gestão da nossa cidade de Londrina, ela há muito tempo já não corresponde mais às necessidades das pessoas. Hoje as pessoas estão sofrendo, vocês sabem disso, né? As empresas estão indo embora, as coisas não estão indo bem. Então, nós precisamos mudar essa mentalidade, trazer um novo tempo para a nossa cidade de Londrina, trazer uma administração que realmente seja feita baseado nas pessoas. Eu sou pai de família, eu vou cuidar da nossa cidade como eu cuido da minha família. E é por isso que eu garanto a vocês que nós faremos aqui em Londrina a melhor gestão do nosso país para entregar a melhor cidade para você, para a sua família e para os seus filhos. Obrigado, Tiago Amaral, pela presença. Obrigado a você que nos acompanhou. E na semana que vem, a candidata Maria Tereza, do PP, estará aqui no Jogo Aberto. Mais uma vez, obrigado a todos e até segunda-feira no Primeira Hora. Tchau.